África, há duas espécies de rinocerontes. O rinoceronte branco, com cerca de 20 mil indivíduos hoje, e o rinoceronte negro, com pouco mais de 5 mil. Essas espécies são caçadas por dois motivos principais: recreação e uso medicinal. Em ambos os casos, o chifre é importante. No primeiro, há aqueles que consideram a caçada uma atividade esportiva e guardam os chifres dos animais como troféu ou símbolo de riqueza. No segundo, os chifres são usados como ingrediente em remédios tradicionais chineses para dor de cabeça, febre, convulsão e até câncer, embora não haja evidência científica para tal. Graças a isso, os rinocerontes vêm sendo caçados há séculos, especialmente após a colonização europeia. Na primeira metade do século XX, as populações haviam declinado muito e as espécies ficaram bem próximas da extinção. Na segunda metade desse século, as populações se recuperaram um pouco devido à criação de unidades de conservação e de projetos de reprodução. A caça aos rinocerontes e o comércio do seu chifre são proibidos ou fortemente regulados pelos países, mas, como costuma acontecer com legislações positivistas, os efeitos dessas proibições e regulações são contrários aos esperados. Veja, assim como eu, talvez você fique triste ou horrorizado por saber que há pessoas caçando esses belos animais. Nossa opinião, contudo, é irrelevante. Lembre-se, animais não têm o direito natural à autopropriedade, de modo que a caçada em si não é antiética. Ela está dentro do campo da moral, e a moral, como vimos, é subjetiva. Caçar um rinoceronte pode ser imoral para mim e para você, mas não o é para outros. Nesse caso, não podemos usar a agressão para tentar impedir caçadas. A única solução possível, como sempre, para atender essas duas demandas legítimas, caçadas e proteção, é o livre mercado. Uma vez que o Estado não é o proprietário legítimo de nada, inclusive dessas unidades de conservação, ele não tem capacidade ou motivação para preservar as espécies. Mesmo atualmente, com todas as medidas repressivas perpetradas pelos governos, 900 rinocerontes são mortos na África todo ano. Algo que a Escola Austríaca de Economia nos ensina é que se há demanda, há oferta. Simples assim. Qualquer tentativa de se reprimir a oferta de algo vai aumentar tanto o preço do item em questão que vai tornar o seu oferecimento irresistível para aqueles que se dispuserem a enfrentar o Estado. Proibicionismo, além de antiético, nunca dá certo. Pense na guerra às drogas, em que, ano após ano, o Estado é derrotado. Pois é, o que vale para as drogas, vale para os rinocerontes. A proibição da caça ao rinoceronte e do comércio de seus chifres não protege os animais, mas os torna ainda mais vulneráveis. Como resolver isso no livre mercado, então? Como sempre, privatizando. Se as unidades de conservação são particulares, os donos têm os incentivos corretos, graças ao sistema de preços e ao lucro, para atender às demandas legítimas por caçadas e preservação, mantendo o recurso de interesse, no caso, os rinocerontes. Com a caça recreativa descriminalizada, há uma motivação para a manutenção e a criação dos animais, diminuindo bastante a probabilidade de extinção. As licenças de caça podem ser vendidas conforme o tamanho populacional, a época de reprodução e a idade dos indivíduos. Ao contrário do Estado, incapaz de proteger a biodiversidade, os donos das reservas têm condições de oferecer bons salários aos guardas para que monitorem atentamente os bichos. Os caçadores, por sua vez, estão obrigados a seguir as regras privadas das reservas, cujos donos têm condições de monitorá-los e de garantir que caçem apenas aquilo pelo qual pagaram. Podemos corroborar isso na prática observando situações em que o Estado decidiu afrouxar as rédeas. Por exemplo, o governo da África do Sul, que estava tendo dificuldades em proteger os rinocerontes, vem caminhando na direção certa, diminuindo a intervenção estatal nessa questão. Nos últimos anos, o país privatizou reservas com bons resultados. Ainda, em 2017, o país legalizou o comércio do chifre de rinoceronte, alegando corretamente que sua criminalização tirava os incentivos dos proprietários para proteger os animais. Hoje, 70% dos rinocerontes restantes no mundo vivem no país. Graças à atividade empreendedorial, o mercado também nos oferece soluções criativas para o problema. Em 2015, a empresa Panbient começou a desenvolver uma técnica para imprimir tridimensionalmente chifres artificiais de rinocerontes. Segundo a empresa, os chifres são feitos de queratina e são macroscópica, microscópica e molecularmente idênticos aos chifres reais.
Uma vez que a técnica tenha sido aperfeiçoada, será impossível distinguir um chifre real de outro artificial. Aumentando a oferta, o preço do chifre cai dramaticamente, tirando o incentivo para a caça furtiva desses animais. Claro que esse raciocínio pode também ser estendido a outras espécies. Em 1989, o comércio internacional de marfim, oriundo especialmente das presas de elefantes, foi banido por completo. O intuito era proteger essas espécies das caçadas, mas, como em toda intervenção estatal, o tiro saiu pela culatra. O banimento fez surgir um mercado paralelo de marfim altamente lucrativo que aumentou o número de animais abatidos. A proibição estimulou inclusive grupos terroristas a entrarem no negócio, financiando boa parte de suas atividades com a caça de elefantes e o comércio de suas presas. Em 2017, os Estados Unidos passaram a permitir a importação de marfim da Zâmbia e do Zimbábue com o argumento correto de que isso forneceria incentivos para as comunidades locais conservarem esses animais. Não por acaso, a população de elefantes no Zimbábue aumentou bastante nos últimos anos, chegando a 84 mil indivíduos, mais do que os 50 mil estimados como sendo a capacidade de suporte das reservas do país. Por conta desse grande aumento, o Zimbábue passou até a vendê-los ou a doá-los para outros países. Ainda estamos longe de um livre mercado de marfim, mas esses passos vão na direção certa. Aqui no Brasil, um caso emblemático é dos jacarés. Durante muito tempo, a criação e o comércio desse réptil foram proibidos no país devido a mais uma proibição esdrúxula criada por políticos. Você já pode imaginar quais foram as consequências, não? Sim, claro, deu errado. Como havia uma grande demanda por partes dessa espécie, notadamente seu couro, tudo que a proibição fez foi elevar brutalmente o preço e estimular a caça. Na década de 80, a atividade dos chamados coureiros atingiu seu pico e 5 milhões de jacarés foram mortos no Pantanal para a retirada da pele. Em um surto de lucidez, a criação desses animais em cativeiro passou a ser permitida no Brasil, ainda que com interferências indevidas por parte do Estado. Como seria de se esperar, com a diminuição da intervenção estatal, a situação das populações selvagens de jacarés melhorou consideravelmente, já que não havia mais motivação econômica para caçá-los. O estabelecimento da chamada crocodilicultura levou à geração de riqueza para as comunidades ribeirinhas locais, que passaram a ter ali seu ganha-pão, e a satisfação de uma demanda legítima dos consumidores por carne e couro desses animais. Para finalizar esta discussão, cito mais um exemplo brasileiro. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo, podendo atingir 3 metros e quase 200 quilos. Ocorrendo na região amazônica, a espécie é vital para as comunidades locais, que têm nele importante fonte de alimento. Como os corpos d'água ali não são privados, a pesca do pirarucu cai naquela tragédia dos comuns. Não há incentivo para se preocupar com as consequências de longo prazo e o recurso natural tende a ser superexplorado. Sendo assim, não é de se espantar que as populações do peixe diminuíram bastante, tornando-o ameaçado de extinção. Eis que entra o biólogo João Vitor Campos e Silva, que, desde 2008, vem trabalhando na Amazônia. O pirarucu evoluiu em águas pouco oxigenadas. Por seleção natural, sua bexiga natatória foi se modificando para funcionar como um pulmão capaz de retirar oxigênio do ar. Assim, periodicamente, o peixe sobe à superfície para respirar. Nesse momento, é possível contar o número de pirarucus em um dado lugar e estimar acuradamente sua população. Com uma estimativa acurada do seu tamanho populacional, pode-se calcular uma cota de peixes a serem pescados sem que a espécie corra risco de extinção local. E essa foi a ideia simples e brilhante do biólogo. Ele criou uma empresa que adquire o pescado das comunidades ribeirinhas tradicionais, mas respeitando essa cota. Ao mesmo tempo que isso garante uma fonte de renda para essas famílias, faz com que elas se preocupem em não esgotar o recurso do qual dependem para viver. Dessa forma, ele conseguiu convencer pacificamente os moradores locais a não sobrepescarem o pirarucu. O projeto teve resultados excelentes, aumentando tanto a qualidade de vida dos ribeirinhos quanto as populações do peixe. Ele foi até premiado internacionalmente por isso. Em um livre mercado, a conservação da biodiversidade pode atingir seu ótimo.
sem a agressão estatal, sem o planejamento central, com os recursos naturais privatizados e com o sistema de preço refletindo fielmente as preferências subjetivas da sociedade, os empreendedores podem ser guiados pelo lucro e pela competição para oferecer esse serviço de proteção a espécies que nos é tão caro, e respeitando outros desejos nossos igualmente válidos. Se deixado livre, portanto, o mercado é capaz de nos dar a exata quantidade de biodiversidade que consideramos ideal em um dado momento, face nossas outras demandas.